Eu queria convidar os irmãos a abrir as vossas Bíblias no livro de João, Evangelho de João, capítulo 1. Lucas já está aqui, hora da... Até bom. Amém. Livro do Evangelho, João 1, capítulo 1. Quantos acharam? Amém. Eita glória. Versículo 43. Evangelho de João, capítulo 1, versículo 43. Diz assim a palavra de Deus. No dia seguinte, quis Jesus ir a Galileia e achou Filipe e disse-lhe: segue-me. E Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveu os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? E disse-lhe Filipe: vem e vê. E a igreja repetindo diz: vem e vê. Olha por nós nossos aceitos em nome de Jesus. Glória a Deus. Mensagem tremenda, irmão. Foi essa do encontro de Jesus com o maior evangelista da Bíblia, usado por Deus, Filipe. E Filipe encontra um homem cujo nome é Natanael. E Natanael, aos seus olhos, ele chega e diz: e pode vir alguma coisa boa de Nazaré? A mesma palavra Filipe lhe fala: vem e vê. Irmãos, esse vem e vê, você já pode dar uma glória a quem você era no passado. Vocês estão vendo que o poder de Deus, pela sua palavra, vocês estão vendo o que Deus fez na vida de cada um de nós. Romanos capítulo 10, no versículo 17, diz o que é essa escritura? A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra por glória. João 17, verso 17 diz: a tua palavra é a verdade. Santifica-me, porque a tua palavra é a verdade. Então, irmão, eu não estou aqui hoje para falar de mim, do pastor, dos obreiros, dos irmãos. Eu estou para anunciar o Evangelho de Jesus Cristo. Quem vai vir, vai ver. Quem não vir, não vai ver. Eu conheço irmãos lá em Maceió, que quase todo dia está lá na minha oficina. Ô irmão, o que é que acontece que o senhor é glória todo dia, aleluia todo dia? Eu disse: porque eu vim e estou vendo. Mas eu não sou assim, eu digo: alguma coisa errada tem com você. A gente conversa um pouco, sabe, irmão, de doutrina. Eu foco muito em doutrina. E o irmão chegou ao ponto de me falar que tudo que falaram para ele não está se cumprindo na vida dele. E eu disse: sim, mas anunciaram a doutrina de Jesus Cristo? Aí ele disse: irmãos, eu conheço, eu sei que Jesus tem um poder de transformar. Eu: sim, mas a doutrina. Aí ele não soube me responder, eu respeitei, porque um recém-convertido
Infelizmente, Jesus disse na sua palavra que o povo erra por não conhecer as Escrituras. Ele ainda diz: errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Aí comecei a anunciar para o irmão: por que você não está vendo muita coisa no Evangelho? Esse irmão, quando eu estava no mundo, era melhor. Eu queria uma coisa, eu tinha, sim. Eu via meus amigos prosperando, eu também chegava naquele patamar, sim. Aí eu abri a Bíblia lá em Salmos 73 e disse a ele que um grande chanceler, Asaf, um homem altamente qualificado na música, ele diz nas suas escrituras, Salmo 73, dizendo: e quando eu vi a prosperidade do ímpio, quase que meus pés escorregaram. Até que quando eu entrei na casa de Deus e vi qual era o final dele. Irmãos, nós cristãos temos motivo para estar dando glória e aleluia ao Senhor. Porque somos mais do que vencedores. Nós estávamos numa situação, nem dinheiro, nem amigo, ninguém poderia trazer essa paz e essa alegria que está dentro da gente. Hoje eu glorifico a Deus, sou um pequeno servo da casa de Deus, viajo muito em missão, dentro dos presídios, clínica de recuperação, e eu tenho visto porque Deus, com a sua palavra, está arrancando os grilhões. Está arrancando o não pode, está arrancando o impossível, e Deus está fazendo obra. Em todo lugar que eu tenho passado, eu vejo gente alegre e glorificando a Deus. Vamos falar um pouco aqui no capítulo 1. João Batista se encontrava à beira do Rio Jordão, batizando, fazendo discípulos. E pela aquela atitude de João Batista de batizar, fazer discípulos, em algum momento na Bíblia os discípulos dizem: mestre, o homem está crescendo e o Senhor está diminuindo. Crescendo e o Senhor está diminuindo. E Jesus, em outras palavras, no seu pensamento, dizia que era necessário. A necessidade era tão grande que quando ele chegou para se batizar, João disse: ele disse: é você mesmo. É você mesmo que vai me batizar. Então Jesus passa próximo a João Batista, e João Batista anuncia uma palavra dizendo assim: eis ali o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo. Louvado seja Deus. E dois dos seus discípulos, a Bíblia vai relatar que um era André, irmão de Pedro, e o outro, provavelmente, o próprio escritor do livro João. Provavelmente. A Bíblia não vai descrever quem era o outro discípulo. Mas isso é um mistério. Isso é um mistério. E quando João diz: eis ali o Cordeiro de Deus, o que tira o pecado do mundo, ele toma uma atitude e se sai daquela situação e vai seguindo Jesus. E Jesus, olhando, vendo que ele está seguindo, ele pergunta: Rabi, que traduzindo quer dizer mestre, aonde moras? Aí Jesus disse: vem e vê. Observe, irmão, que o Evangelho não é sob pressão psicológica, é um livre arbítrio.
vem quem quer. Quem não quer, não vem. A própria palavra de Deus vai dizer em Eclesiastes capítulo 3 que há um tempo determinado a todo propósito abaixo do céu. O Evangelho é para ser anunciado de uma forma muito simples. E quando eu estava com aquele moço na minha oficina, ele disse que Deus tinha prometido muitas coisas a ele. E até agora nada se cumpriu. Ele triste. E eu disse, meu amigo, deixa eu dar um abraço em você, porque Deus vai falar com você agora. Aí abracei ele e dei um grito dentro da minha oficina, com aquilo que eu tinha dentro de mim, que Deus repartisse meio a meio com ele. E a gente começou a chorar, começou a louvar. O semblante dele mudou. Comecei a anunciar Jesus Cristo para ele, verdadeiramente o Jesus que é para ser anunciado. Quando eu comecei a falar de Jesus para aquele homem, o semblante dele mudou. Ele disse, irmão, achei uma coisa que Jesus não tinha me prometido pelos pregadores, mas eu achei aqui na sua oficina. Isso que é paz, alegria. Eu estou começando a enxergar. E eu fiquei alegre com aquilo, irmão, porque foi tudo na simplicidade. Então Jesus, quando vem passando pelo Rio Jordão, o seu discípulo acompanha, ele não escutou de ninguém dizendo que Jesus ia dar isso ou aquilo. Aonde moras? Vem e vê. E o interessante, irmão, é que Jesus, ele não passou no Rio Jordão e observou quem estava lá. João Batista, o próprio, disse assim, eu quero esse, porque esse está trabalhando muito. Esse está batizando, fazendo uma obra para meu pai. Eu não quero André, eu não quero nenhum, eu quero esse. Jesus não. Quando a palavra de Jesus vai, ele diz assim, vem e vê. O que é que Jesus está prometendo para a gente? Mansão? Casa? Carro? Lancha? Casa de praia? Irmão, a mensagem está boa, mas Jesus vai apertar. Jesus vai apertar. Porque a partir do momento que vem dois discípulos e começa a seguir Jesus, acompanhou também de Jesus os perigos da vida. Acompanhou os perigos da vida. Um deles foi estar no mar, uma grande tempestade, e Jesus dizendo, deixa levar que eu vou orar, vou descansar um pouquinho, eu já vim de uma missão, mas eu estou com eles. E os discípulos começam a se assustar com aquilo. André, Simão, todos os seus discípulos, por onde Jesus passava, anunciava o Evangelho. Mateus, tirou da alfândega, vem. Todos os seus discípulos, Jesus deixou a liberdade de escolha. Jesus não forçou a ninguém. Naquele momento ele segue Jesus e não se vê falar mais em João Batista. Alguém que foi batizado por João, que ouviu falar de Jesus por intermédio de João, ele disse, não, meu negócio agora é com Jesus. Às vezes tem gente que vem para aqui, para a igreja, para outras igrejas, de outro pastor, fica para o pastor, mas quando conhece Jesus, diz assim, graça te dou, pastor. Graça te dou, meu Deus. Porque você foi uma porta para encontrar Jesus de Nazaré. Às vezes o pastor, ele olha para alguém que chega aqui,
aí começa a vir para os cultos, e o pastor fica observando ele, e ele indo nos cultos, aí daqui a pouco o próprio pastor dele está diferente, ele encontrou Jesus, ele já está começando a enxergar. Então isso nos alegra. Por isso que João Batista, quando estava na prisão, que muitos dos seus discípulos já não andavam com ele disse: o meu Deus já está cumprido. Chega um profeta e diz: olha, Jesus mandou dizer que os cegos enxergam, os coxos andam. Ele disse: minha alegria já basta, daqui eu posso morrer. Porque é uma alegria, irmão. O pastor vê alguém chegando aqui lapiado do pecado, surrado, e daqui a pouco está brilhando, igual esse jovem aí de óculos. O semblante brilhando. É uma alegria para a gente que prega o evangelho sem troca disso aqui, ó. Porque muitos estão pregando, mas por interesse em dinheiro, como Jesus falou no próprio Evangelho de São João. Vocês são mercenários. Quando o lobo vem, você não quer saber da ovelha não, mas pastor é aquele que está aqui, ó, pastoreando as ovelhas. Então, irmãos, eu não estou fazendo aqui um julgamento eu próprio. A própria palavra me dá o direito. Ela diz: não julgais pela aparência, mas julgai pela reta justiça. É uma verdade que a gente tem ouvido nos evangelhos por aí. Não se tem mais arrebatamento, não se tem doutrina, é só que Deus vai prosperar. O camarada entra alegre na igreja, sai pior do que ele entrou. Nada se cumpre, ele fica esperando por algo que não. Jesus prometeu, e aonde ele estivesse, ele ia vir buscar a sua igreja. Estava só preparando. Muitos têm se corrompido. O evangelho tem se corrompido. Não é novidade para nós. Não é novidade. Jesus disse que muitos iriam em nome dele e ia enganar muitos. Mas quem vive na comunhão, prestando atenção na doutrina, na palavra de Deus, não vai ser confundido. Eu estava na casa do pastor essa semana e disse que assim, todo olho vai ver. Agora, ouvir vai ser pouco ouvido. Vai ser pouco ouvido. A trombeta tocar, vai ter uma dificuldade de audição que você não vai ter noção. Vai ser poucos. Agora, todo olho vai ver. Jesus passando pelo Jordão, 2 discípulos seguem. Jesus vai na beira do lago, Pedro está pescando. Pedro, olha! Pedro segue. Mateus está na alfândega, Jesus chama, Mateus segue. E todos os seus discípulos seguem. Já na ressurreição, quando Jesus aparece, a aparição de Jesus para seus discípulos, o bendito Tomé se encontrava lá pela segunda vez que Jesus apareceu. Mas o interessante é que quando os discípulos anunciam para Tomé Jesus, o Filho de Deus, Tomé disse assim: de maneira nenhuma crereis, a não ser assim. É um direito dele. Mas o interessante é que quando Jesus estava na primeira vez com o discípulo, Tomé não estava, Jesus não ouviu o que Tomé falou. Mas quando Jesus aparece a segunda vez, Jesus toma a palavra e diz assim: Tomé! Ele não falou mais com nenhum discípulo. Ele disse: Tomé, vem cá. Toca aqui. Irmão, Jesus disse uma palavra que eu acho que Tomé ficou procurando. Quem foi que disse a ele? Jesus disse: não seja incrédulo, seja crente. Você está pensando que Jesus não está ouvindo, não está vendo o batimento do seu coração, o seu pensamento na caminhada do Evangelho, não? Jesus está vendo. Jesus está vendo, porque quando Saulo pega a carta, vai atrás do povo de Deus para prender e açoitar na prisão, Jesus mais uma vez não estava lá.
Saulo estava indo com toda a autoridade. Saulo estava indo com tudo. De repente vai dizer a palavra que o esplendor de luz, Saulo, Saulo, por que me persegue? Ele diz, quem é? Ele diz, é Jesus a quem tu persegue. A palavra vai dizer que Saulo, dali por diante, perde a noção do que ia fazer. Quando se levanta com uma deficiência, e agora? Acabou o homem. O homem que tinha cartas para prender, o homem que tinha toda a autoridade, disse, que faça agora? Ele disse, vai na rua direita, na casa de Judas. Fazer o quê? Ele disse, lá eu te digo o que é que tu vai fazer. E o interessante, irmão, que o homem não tinha mais saída. Ele não tinha mais para quem recorrer. Ele era Saulo até a metade do caminho de Damasco. Dali por diante ele ficou dominado 100% de Jesus Cristo. E ele está na rua direita, na casa de Judas, está orando mais uma vez. Jesus não está lá presente, humanamente falando, e sim espiritualmente. Jesus não está lá e chega para um discípulo lá de Damasco chamado Ananias e diz, Ananias, ele vai na rua direita, na casa de Judas, tem um homem de Tarso orando, Saulo, e numa visão ele via que o homem lhe punha as mãos e ele voltava a enxergar. O interessante, irmão, é que Jesus relata pela sua palavra que ele estava orando. Ontem eu falei uma palavra para o irmão Lucas. Mateus 21, verso 22 diz assim: tudo que pedires em oração, crendo, recebereis. E Saulo naquele momento ele estava orando ao Senhor. E Jesus conversando com um discípulo, já mandando e levar a resposta daquela oração. Porque o homem teve um encontro verdadeiramente com Deus. O homem verdadeiramente reconheceu que ele não era ninguém. E Deus mudou o quadro da história daquele homem. Irmãos, o que precisamos nessa noite, seja para quem já é crente, seja para quem não é crente, o que precisamos é mudar a nossa atitude para que Deus transforme verdadeiramente a nossa vida. Tem muitos irmãos dentro da casa de Deus. Tem muitos irmãos. Isaías 29, no versículo 13, ele diz assim: muitos me honram com lábios, mas o coração está muito distante. O inimigo ele tem uma facilidade de botar na cabeça das pessoas que as pessoas se virem para o culto de noite e voltar já fez a parte dela. Está enganado. Já Jeremias capítulo 29, no versículo 13, ele diz assim: quando me buscarem de todo o coração, eu serei achado por vós. O que é que Jesus nessa noite procura aqui? Coração quebrantado, leal, pessoas que fazem missão, pessoa que tem um espírito voltado para Cristo, que é na rua o que aparenta muitas vezes ser dentro da igreja, que é dentro de casa o que aparenta ser dentro da igreja. É esse tipo de pessoas que Jesus está procurando nesta noite. Irmãos, a mensagem foi até aqui porque nós temos horário. Mas eu tenho certeza e convicção que os irmãos vão entender. Quem quer ver Jesus tem que vir e ver. Não adianta ir na cabeça de um, na cabeça do outro, esperando profecia, esperando promessa, porque a única promessa é que a gente vai ser arrebatado e com um minuto vai ser transformado em corpo de glória, vai morar com Jesus.
Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus.